Não, e uma coisa também, né, Vina? Aí também tem uma pontinha, a gente falou do judiciário, falamos da polícia e falamos do Ministério Público. Mas a gente também tem uma mídia que é canalha, infelizmente com colaboração de alguns colegas nossos, que reforça essa coisa. Não, temos que punir, temos que prender todo mundo, é desse jeito que se resolve. E aí acontecem esses absurdos, né, Vinícius? Com certeza, a mídia tem muita responsabilidade nisso. Eu aposto que a mídia municipal, ali, local, jornalzinho da cidade onde ele foi Uhum. preso, deve ter aplaudido a ação, garantindo segurança da comunidade. Vou citar um outro exemplo, muito bom, já que você disse isso, da mídia. Quando houve aquela manifestação comandada pelo Galo, aquele motoboy, Aham, aham. líder dos motoboys, uma pessoa a qual eu, inclusive, Eu também admiro enquanto uma ele. O liderança, nosso chefe não gosta tanto, mas eu não admiro. gosta, não gosta, mas também não tem problema que a gente fale que gosta, né? E eu Exato. gosto, admiro sim. Gosto. E você também. Ele, Pedro, foi acusado de ser o mandante do atentado à estátua Contra o do Borba. Borba Gato. Veja, que atentado? A estátua é feita de cerâmica. Uma cerâmica temperada, uma cerâmica que ela é feita num forno, ela não pega fogo. Ela Você para virar sabe que aquela cerâmica, ela... estátua, você sabe que aquela estátua, eu tive uma namorada que morava ali perto, e eu sempre ia. A gente falava que aquela estátua, acho que era a estátua mais feia de São Paulo. Ah, mas é mesmo. Quando tacaram fogo, eu falei, porra, demorou. Pois é, muito feia. Eu fiz matéria na época, foi feito por um arquiteto, inclusive tem uma história meio maluca com São Paulo, é bem doido mesmo. Ela é brega, não corresponde à história, né? Aquele É, Bandeirantes, os Bandeirantes não era assim, o Borba Gato não era assim. E sim. ainda é uma homenagem, né, a essa cultura bandeirante que se É. cultiva aqui no estado de São Paulo, nojenta, simplesmente Uhum, nojenta. A estátua tem tudo de ruim, mas ninguém uhum. tem o fogo na estátua. A estátua não pega fogo, ela é de cerâmica, ela não se danifica com fogo. Os bombeiros foram lá com uma mangueira no dia seguinte, já estava limpa. A prefeitura foi lá também com uma mangueira com areia, eu acompanhei a limpeza depois. Ficou Entendi. limpa, não precisou nem pintar, Pedro. Nem pintar a estátua de novo, sabe? E Uhum. então foi isso que aconteceu com a estátua. Porém, o que aconteceu? Descobriram que era o galo. Primeiro, a imprensa fez um estardalhaço. Fez um estardalhaço, falando que atacaram um símbolo. O jornal Estadão fez um editorial pedindo basta. Pedindo basta. Porque botaram fogo em pneus em volta da estátua, jamais na estátua. A polícia fez suas investigações, achou que era o galo, mais ou menos umas 30 horas depois. 30 horas depois de que foi cometido a tentativa de incêndio, eles foram até a casa do galo e o prenderam em flagrante. O Sim. Na prenderam em frente da esposa flagrante. e do filho, né? Só que o que acontece, Pedro? 30 horas depois não é mais flagrante. Flagrante é logo depois do crime. Tem um motorista de Porsche que saiu correndo assim que matou alguém na pista Sim. e foi para casa. E o policial foi convidado a ir até a casa prendê-lo e falou: Ih, já passou mais de meia hora, não dá para dar flagrante. Porque, como está escrito na lei, o flagrante delito é quando a pessoa é pega cometendo crime, ou em fuga, ou logo após o crime. Está escrito logo após. Não está escrito quantos minutos depois, está escrito logo após. Logo após é 30 horas para o Galo. Logo Sim. após, é meia hora para o dono do Porsche. É 30 horas para o Galo e meia hora para o dono do Porsche. E o que a imprensa faz? Aplaude as duas coisas. E depois eu ouvi gente falando, que se garantir os direitos do Thor Batista ou do raio do Kill Parta. Não foi o Thor, foi outro milionário de Porsche. Né? O Thor matou outra pessoa também, Foi outra que não pessoa que aconteceu ele nada matou. com ele. Acho que foi um ciclista. Foi um ciclista, se não me engano. Não aconteceu nada com ele. Mas, nesse caso, as pessoas ficam falando, não, tem que defender os direitos funcionais. Agora ele vai responder pelo acidente de trânsito que resultou em morte e liberdade. As mesmas pessoas que aplaudiram, os mesmos veículos de imprensa que aplaudiram a prisão do Galo e falaram que tinha que acabar com aquela bandalheira. Então, é isso. Enquanto houver dois pesos e duas medidas, não adianta a gente ter a melhor Constituição. Não adianta ter as melhores leis protetivas. Se elas forem aplicadas seletivamente, a gente nunca vai ser uma democracia de verdade. Sim, sim. Porque a questão toda, e por isso que nós somos pessoas de esquerda, né, Vina? A gente tem preocupação com o cidadão comum, óbvio. A gente gosta também de cobrir os grandes eventos políticos, mas assim, eu tenho muito pouco, assim,
Fé que a sociedade vai melhorar muito depois da prisão do Bolsonaro. Claro que eu quero o Bolsonaro preso, mas isso não soluciona nem de longe nossos problemas, fora que eles vão criar um novo, né? Essa que é a questão. As melhorias, elas são feitas a passos de tartaruga mesmo, né? Você é capaz de conseguir fazer maiores transformações numa sociedade por meio de uma lousa e de uma sala de aula do que por uma urna e uma cabine de votação. As coisas não mudam por decreto porque muda o representante do executivo de turno. Então, com certeza, a gente vai continuar sofrendo. Nós fizemos, Pedro, eu, você e o Kiko, uma entrevista ao presidente Lula no DCM, meio logo depois que ele tinha saído da cadeia, né? E eu falei para ele, presidente, será que a gente tem esperança? Uma das minhas perguntas foi: a gente tem esperança de ver algum tipo de reforma no judiciário? Porque o senhor sentiu na pele como é que é quando não existe um juiz em conluio com um promotor. O senhor viu? Dá para ter justiça desse jeito? Não dá. Isso não é exclusividade do senhor, presidente. É exclusividade do senhor ser um alto representante político sofrer isso. Mas conluio de juiz que se acha justiceiro com promotor que está a fim de botar pobre na cadeia é o que mais tem no Brasil. É o que mais tem no Brasil. O que mais tem. Eu já cansei de ouvir em fórum, cansei não, mas já ouvi umas 2, 3 vezes em fórum, conversinha de juiz com promotor, que eu não sei por que fórum no Brasil, se você já foi a um, fica o juiz em cima, pelo menos Fórum Federal é assim. Sérgio Moro era assim, por exemplo. Você foi naquele da Barra Funda? Fui da Barra Funda, agora eu estava me referindo à 13ª Vara da Justiça Criminal em Curitiba, do Sérgio Moro, mas todos os federais são assim. Fica o juiz aqui, o procurador, o representante do Ministério Público aqui, e aqui, mais para baixo, e do outro lado, o advogado de defesa. Sim. Não faz o menor sentido. O juiz tem que estar equidistante dos dois. Um está do lado do outro, parece que é auxiliar da justiça. Não é auxiliar da justiça. Ou ele é auxiliar da justiça. Pode ser considerado um advogado que auxilia a fazer justiça, ele é um fiscal da lei, mas não é auxiliar do Poder Judiciário. Não é auxiliar do juiz, o promotor. Nunca deve ser. E eu cansei de ver em várias desse tipo, ouvi, se não o magistrado com o promotor diretamente, seus assessores, as equipes que, na verdade, que escrevem as sentenças, muitas vezes, que os juízes só assinam, perguntando para o promotor ou para o assistente do promotor o que o vagabundo fez. Estava chegando para decidir, Pedro. Não tinha visto o processo e ia formar a sua decisão com base no que o promotor estava dizendo, que ele mesmo, o próprio assessor, já estava chamando de vagabundo. Assim fica fácil. Então, assim, o caso do Dallagnol, ele está longe, está muito longe de ser um caso exclusivo, a Lava Jato, do presidente Lula. O que é exclusivo é que não era preto e pobre que estava sendo vítima. Exato. E sim um representante de um partido que luta para diminuir a desigualdade. Então é quase a mesma coisa, mas não é. E são milhares de pretos e pobres que sofrem desse conluio que existe devido entre poder judiciário, entre juiz e promotor, do estilo Moro e Dallagnol. Se o Bolsonaro entrar, é claro que vai ficar pior. Se o Bolsonaro for preso, vai melhorar do dia para a noite? Não vai. Mas é o caminho. É o caminho. Claro. Né? A gente tem que ir dando passos de tartaruga e, como eu disse, a mudança está mais na sala de aula do que na cabine de votação. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar
a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.